Boa tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos continuar a falar da subida das yields e as expectativas sobre a inflação e analisar o impacto que estão a ter nas bolsas, nos mercados cambiais e nas decisões dos bancos centrais. Vamos depois também espreitar o mercado petrolífero, onde os preços já tentam imitar números de 2019. O nosso convidado de hoje é o Filipe Garcia, economista e presidente da consultora IMF, Informação de Mercados Financeiros. Filipe, boa tarde, bem-vindo ao programa. Olá, boa tarde, Viva. Filipe, vamos começar por falar sobre juros altos, ponto de interrogação. Foi o tema da tua coluna de opinião no Jornal Económico sexta-feira e, por coincidência, também o tema da minha. Portanto, é um bom ponto de princípio. Já temos falado sobre este tema, já dura algumas semanas, temos falado aqui no programa. É um tema complexo, portanto, gostaria de ir passo a passo e vamos começar pelo efeito nas bolsas. Na realidade, não temos visto um sell-off generalizado, como vimos há um ano, mas sim uma rotação de ativos, com os ativos mais cíclicos a ganhar, enquanto as ações das tecnológicas parecem estar a cair. Como é que vês este momento nas bolsas agora? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui, é sempre um grande prazer. Em primeiro lugar, eu acho que podemos contextualizar um bocadinho o porquê é que isto está a acontecer, não é? Eu penso que nós temos aqui uma mudança de pano de fundo, que dura, como disseste, há poucas semanas, mas que vale a pena enquadrar. Nós estávamos mais ou menos há um ano atrás, no início da pandemia, e o mercado estava a reagir a essa grande novidade a nível mundial, e não sabia sequer se estava perante aquilo que acabamos por ter ou se estava perante até algo ainda mais grave e, enfim, aconteceu uma venda enorme de ativos, uma enorme volatilidade. E os meses de março e abril foram, portanto, essa primeira fase de reação à pandemia com enormes quedas, basicamente foi isso. Depois tivemos uma recuperação rápida, com base nos estímulos monetários e fiscais, mas também com a percepção de que a situação seria bastante grave, mas que não seria totalmente caótica. Eu penso que foi essa mais ou menos a leitura. E depois tivemos um período de adaptação à notícia das vacinas e agora chegamos à fase, que é isto que queria referir, chegamos à fase em que a reabertura já não é apenas uma miragem, já é algo que tem que começar a entrar nos preços de mercado, porque os processos de vacinação já vão avançados em alguns países e há já planos de desconfinamento bastante detalhados em algumas geografias, com os Estados Unidos e Reino Unido, falando das grandes economias, eventualmente em destaque. E, portanto, nós temos esta mudança de paradigma, se quisermos, em que o mercado começa a achar que, por um lado, vamos ter, enfim, a reabertura, portanto, um retorno à normalidade do ponto de vista de consumo, nomeadamente de serviços, mas também de outro tipo de bens que não fez muito sentido comprar durante estes últimos meses, e que provocar a inflação, poderá trazer inflação, que por aí tem impacto naturalmente nas taxas de juro ou em toda a curva de rendimentos, mas também há a percepção de que uma recuperação económica rápida poderá levar a uma menor necessidade de estímulos monetários por parte dos bancos centrais, que, como sabemos, foram o grande motivo pelo qual as taxas de juros soberanas caíram em toda a linha. E, portanto, este é o pano de fundo, ou seja, apoiado numa perspectiva de inflação mais alta e de redução de estímulos monetários. Eu tenho algumas dúvidas relativamente a isso, podemos já lá ir, mas do ponto de vista das bolsas, o que é que nós notamos nesta fase? De facto, os índices parece que não caem ou caem muito pouco. O que é que nós temos? É, como disseste bem, uma grande rotação do chamado growth para o value. E isso faz algum sentido. Em primeiro lugar, porque o value e as tecnológicas estavam, de facto, bastante caras, enfim, por todas as métricas, inclusivamente métricas de 1999, 2000, e, portanto, havia aqui algum espaço para correções. Por outro lado, faz sentido que com a perspectiva de reabertura, que se começa a pensar que as ações mais ligadas ao consumo mais discricionário, mais ligadas aos serviços, também consigam ter uma performance melhor. E depois há um tema mais técnico ligado à avaliação, como no caso das chamadas growth stocks,
muito do valor está na parte terminal do processo de avaliação, o valor, portanto, antecipado, se quisermos, o valor atualizado desses projetos acaba por depender muito da taxa de desconto que é aplicada aos cash flows futuros. E quando temos uma subida das taxas de juros que permitem essa atualização de cash flows, aquilo que resulta imediatamente é uma redução do valor presente. E isso faz com que essas ações, que também normalmente são de empresas mais endividadas, sofram mais perante um contexto de subida de taxas de juros. Filipe, mas também há aqui outra das questões que tem sido abordada nomeadamente, que a yield das obrigações a 10 anos ultrapassa os 1,5, está agora nos 1,6, e esse é um nível muito sensível, tendo em conta que é também o dividend yield do S&P 500, ou seja, basicamente investir no S&P 500 apenas com a perspectiva de dividendo versus obrigações de longo prazo já não compensa. E também está a provocar aqui este desinvestimento em alguns setores. Mas, e por isso é que o Nasdaq e o S&P 500 estão negativos este ano. Mas, por exemplo, na Europa, os índices estão a recuperar, estão a acompanhar, estão a tentar acompanhar os norte-americanos. Achas que é pelo facto de haver menos tecnológicas nas bolsas europeias ou pelas taxas não terem perspectiva de subir as taxas de juros por parte do BCE, tornando, por exemplo, os dividendos nas ações mais atrativos? Acaba por ser um bocadinho tudo isso, mas eu gostaria primeiro de só dar uma nota relativamente à comparação entre o dividend yield e a taxa das obrigações a 10 anos. É verdade, ou seja, esse tem sido um tema até bastante focal na imprensa da especialidade, falando assim, ou seja, a subida dos rendimentos portanto, dos T-bonds, ao ultrapassar o dividend yield, coloca uma certa, ou dá uma certa menor atratividade das ações. Mas eu também acho que o dividend yield do S&P 500 também tem sido muito influenciado, digamos, pela própria descida de yields. O que é que eu quero dizer? As próprias empresas, ao tomar a decisão sobre quanto dividendo é que vão pagar, também têm noção de quanto é que é necessário pagar para atrair os investidores. Nós já vimos isso muitas vezes a suceder. O que é que quer dizer? A zero, não é, Filipe? Sim, nas que estão em zero, são as chamadas growth stocks, e aí, de facto, aplica-se perfeitamente aquilo que o Marco estava a dizer. Nas outras tenho mais dúvidas, porque me parece que a escolha foi nos últimos anos, em vez de distribuir dividendos, fazer recompra de ações. E acredito que se digamos, essas empresas começarem a perceber que precisam de atrair mais pelo lado do dividendo, provavelmente deixarão de comprar tantas ações próprias e passarão a pagar um dividendo mais alto. Ou seja, nós temos que ver que o dividend yield não é assim tão dinâmico quanto a variação das obrigações, que estas estão ao minuto, e o dividend yield, claro, também ao minuto, no sentido que a capitalização bolsista também está a mexer, mas a decisão de pagar ou não dividendo, digamos, é mais questionária e é mais digamos, não é repetida no tempo a todo minuto, não é? Portanto, mais espaçada, exatamente, obrigado. Portanto, aquilo que me parece é que nós vamos ter, no caso das ações que precisem de se tornar atrativas por essa medida, penso que as empresas vão aumentar dividendos. Relativamente à Europa, concordo, acho que da mesma maneira que a Europa ficou para trás nesta última grande recuperação devido ao menor perfil tecnológico das ações, mais industrial até, é natural que agora consiga recuperar. Até exemplo um bocadinho diferente, o caso do Reino Unido. Nós tivemos o Reino Unido como sendo, em termos relativos, um dos piores índices europeus, até mundiais, nos últimos meses largos, mas agora estamos a ver precisamente o contrário. Porquê? Porque, no caso do Reino Unido, há uma componente forte de empresas ligadas a commodities, à exploração de matérias-primas, e com a subida desse complexo também temos essa recuperação do ponto de vista relativo. Ou seja, em resumo, às vezes os índices, quando são generalistas, quando estamos a falar de um Stock 600, quando estamos a falar de um S&P 500, quando estamos a falar de um FTSE, eles mascaram aquilo que vai acontecendo lá dentro, ou seja, parece que vão evoluindo de uma determinada maneira mais calma, mas depois lá dentro há muitas alterações. E é por isso que cada vez mais
portanto, mesmo com aquela percepção de que se pode apostar num índice diversificado e que isso é o melhor para o longo prazo, ok, até poderá ser, mas para navegar estas ondas de curto prazo é preciso estar muito atento aos setores, aos segmentos que estão em alta e aqueles que estão em baixa, porque isto está mesmo a mexer. E o dia de ontem, de resto, foi mesmo isso. O Nasdaq teve uma queda bastante significativa e o Dow Jones acabou em alta. É um bom exemplo. Sim, como tu dizes, dentro dos índices há muitos a tocar em máximos e muitos a tocar em baixos também. Portanto, há um contraste, uma divergência muito grande dentro dos índices mais alargados. Filipe, vamos passar para um tema relacionado. No início do ano, muitos analistas previam uma continuação de depreciação do dólar norte-americano, mas antes, pelo contrário, o índice dólar, por exemplo, que é um cesto de moedas, da moeda americana face a várias outras, está em máximos de novembro, de 24 de novembro, mais especificamente. Como é que a subida das yields está a afetar a dinâmica no mercado cambial, na tua opinião, e o que é que se espera para as próximas semanas? Eu gosto que se toque nesse ponto porque é para mim um aspecto muito querido quando se analisa os mercados, que é muito cuidado com os consensos, porque normalmente quando há um consenso muito alargado nos analistas sobre alguma coisa é sinal que a maioria das posições já está implementada nesse sentido e depois pode haver surpresas e é aí que estamos. Só para contextualizar, portanto, as perspectivas de queda do dólar baseavam-se essencialmente há várias coisas, mas baseavam-se essencialmente nas perspectivas de uma deterioração muito acentuada das finanças públicas norte-americanas e também, ou seja, não só ao nível do governo, mas também ao nível de balança de transações correntes e balança comercial. Pois bem, o mercado não está nada a olhar para isso nesta fase. O mercado está claramente a premiar, eu diria, 3 moedas nesta altura, que são o dólar americano, que são a libra e o dólar canadiano, embora por motivos um bocadinho diferentes. No caso do dólar americano, eu penso que o motivo principal é mesmo a subida das taxas de juros. Nós encontramos, há muitos modelos de previsão cambial e de ajustamento ou de fair value das moedas, e aquele que no euro-dólar parece que vai trazendo melhores correlações é aquele que vai medindo o diferencial de juros entre o euro e o dólar, seja em termos nominais e em termos reais, e a cotação. E esta subida, que vamos lá ver, a subida de yields também aconteceu na Europa, está a acontecer na Europa, simplesmente em menor grau. E se virmos a evolução do spread, então, de taxas de juros entre os dois blocos, seja nominal, seja ajustado pelas expectativas de inflação, o que vemos é que, digamos, a vantagem do dólar nessa medida tem vindo a aumentar. E, portanto, essa é, na minha opinião, o principal fator. Depois há um ou outro fator técnico, que é as posições especulativas contra o dólar estavam também em máximos históricos e, portanto, criou-se aqui condições para um mini short squeeze no cambial. Eu falo mini porque o cambial tem muita profundidade e, portanto, falar em short squeeze no cambial é sempre um bocadinho complicado, sobretudo nestes pares mais líquidos, exatamente. Mas eu diria que o mercado nesta fase não está nada preocupado com as questões portanto, de finanças públicas, se quisermos. Está a focar muito mais nos processos de reabertura económica e que impacto é que isso possa ter do ponto de vista de inflação e do ponto de vista de política monetária. Eu acho que é essencialmente isso. No caso da Libra, por exemplo, a valorização tem muito a ver com o processo de vacinação e com uma vantagem competitiva que o Reino Unido parece poder vir a ter face à Europa ou à zona euro, se quisermos. E no caso do dólar canadiano, temos aqui o ângulo sobretudo da ligação às commodities, nomeadamente o petróleo, uma moeda que é bastante sensível ao ciclo das commodities e ao do petróleo em particular, e o facto do petróleo estar, como já foi referido, enfim, em máximos de meados de 2019, também está a beneficiar a moeda, e até já se fala de poder haver subidas de juros no Canadá mais cedo do que nos outros bancos centrais. Portanto, essencialmente, esses são os grandes vencedores em que esta subida das taxas de juros está a ser um fator determinante. Obviamente, do lado dos perdedores,
temos aquelas chamadas moedas de endividamento, ou seja, as moedas de taxa de juros mais baixa, nomeadamente o euro, o franco suíço e o iene. Ou seja, isto faz algum sentido. Portanto, as que estão a ganhar são aquelas que estão com maiores subidas nas taxas de juros de longo prazo, para já, a curva de rendimentos para já só está a inclinar. E as grandes perdedoras são as moedas para as quais não há uma perspectiva de subida de taxas nos próximos tempos. Filipe, já vamos voltar à conversa sobre política monetária, logo a seguir aos números e os gráficos com o Marco Silva. Marco, força. Obrigado, Chico. O mapa desta semana conta-nos a história da grande rotação que está a ocorrer. Aqui as grandes tecnológicas vermelho, mas também o setor dos semicondutores, o que não era verdade há cerca de 3, 4 semanas, enquanto que os vencedores petrolíferas e financeiras, mas também aquelas empresas ligadas aos serviços e ao consumo não essencial, como as beverages, Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, por exemplo, e Procter & Gamble, que aí sim em consumo mais essencial. Já em relação a um ano atrás, podemos ver que o mapa é maioritariamente verde, mas com variações muito significativas nas grandes tecnológicas, 50%, Google, Amazon, Apple, enquanto as financeiras têm 41% e 44%. Ora, isto é há um ano, mas se nós colocarmos o mapa há 6 meses atrás, isto demonstra o quê? Demonstra que, de há 6 meses para cá, as grandes tecnológicas não ganharam terreno, pelo contrário, perderam terreno. Quem ganhou terreno foram as grandes financeiras, as energéticas e algumas empresas de entretenimento, como por exemplo a Disney e a Comcast e a Tesla, claro. Mas isto só para dar a noção de que desde novembro, desde a vitória de Biden e desde a notícia das vacinas, muito se alterou em Wall Street e houve aqui claramente uma rotação de capital que equipara mais ou menos os setores neste momento de há um ano para cá. Em relação à semana passada, no resto do mundo, muito vermelho, especialmente nas tecnológicas, mas também na Petrobras, no Brasil. Em relação aos grandes grupos e aos mercados, como podemos ver, vermelho em quase tudo, menos nas energéticas e financeiras, a tecnologia com perdas substanciais, enquanto nos mercados emergentes, China, Ásia e Pacífico, e nos Estados Unidos, empresas de crescimento tiveram as piores prestações. Em relação a um ano atrás, podemos ver tudo verde, com ganhos muito significativos, mas, mais uma vez, podemos ver aqui uma rotação de capital. Neste momento, as pequenas e médias empresas têm mais crescimento há um ano atrás, mas quase tudo derivado dos últimos 6 meses, que têm aqui 40% de ganho, enquanto as empresas de crescimento, no seu geral, têm apenas 3% de ganho. E podemos ver que a Europa, a Ásia Pacífico, mercados emergentes, estão melhores nos últimos 6 meses do que está, por exemplo, o setor de grande crescimento nos Estados Unidos. Em relação aos gráficos, este é o gráfico do S&P 500 semanal e podemos ver que aqui na altura de novembro, portanto, quando primeira e segunda semana de novembro, houve aqui um crescimento, esta perna do bull market que está aqui. Mas é um crescimento no Nasdaq, que é o próximo gráfico, semanal também teve alguma expressão. Mas se nós compararmos com o gráfico do Russell 2000, que é das pequenas e médias empresas, podemos ver que esse crescimento foi bastante mais significativo. Portanto, houve claramente, não só no mapa, mas também no gráfico, aqui uma rotação de capital que nós podemos ver especificamente no setor financeiro. Reparem que esta quebra em alta que houve aqui na primeira semana de novembro conta a história de muito mais capital ir para este setor e depois no início do ano, com a perspectiva de subir a taxa de juros que é benéfica para o setor financeiro, houve claramente aqui uma aproximação entre setores. No Russell 2000, só para dar nota aqui no time frame diário, que houve a quebra em baixa deste canal ascendente e está agora a testá-lo. Se não reganhar esta quebra, então poderá testar aqui esta linha inferior que está na ordem dos 2.000 pontos. O gráfico do Brent, só para dar nota que fez o teste que nós falámos a semana passada, aqui é esta quebra da linha superior e está para já perto dos $70. Por fim, o ouro, que no gráfico, no canal descendente, atingiu aqui a linha inferior, onde encontrou aqui uma zona de suporte. Vamos ver quanto tempo é que ele resiste nesta linha. E é tudo, Chico.
Muito obrigado, Marco, com esses números e gráficos sempre interessantes. Vamos continuar nos números, com o meu número da semana, que é um número grande desta vez, 870.126 milhões de euros. É o total de compras líquidas efetuadas até final de fevereiro pelo Banco Central Europeu no PEP, ou seja, o Programa de Compra de Ativos na Emergência Pandémica, que tem um envelope, que é o termo usado pela Presidente do BCE, o envelope total de 1,85 bilhões de euros. Voltamos à conversa com o Filipe Garcia, economista da consultora IMF. Filipe, esta quinta-feira há reunião do Conselho de Governadores do BCE. Como é que o Banco Central da Zona Euro irá reagir a esta subida das yields? Christine Lagarde poderá anunciar alguma medida ou dar algum sinal, por exemplo, de que vai usar a flexibilidade do programa? Ao contrário de muitas das reuniões do BCE, nesta há alguma dúvida sobre bastante dúvida sobre o que poderá acontecer. O que é que tu achas? Sim, há bastantes dúvidas sobre esta reunião do BCE. Não, vamos esclarecer, não ao nível da política monetária mais convencional, ou seja, não vai haver alterações de juros e provavelmente também não haverá alterações ao nível dos montantes do programa que já foi anunciado. Portanto, quando falamos em dúvidas sobre o que vai acontecer, parece-me que estamos a falar essencialmente de discurso, ou seja, de mensagem que possa vir a ser dada aos mercados. Em primeiro lugar, aquilo que se tem notado nas últimas semanas é que há alguma divisão entre os diversos membros do BCE, e é isso que está a levar a essa incerteza. Porque há quem considere que esta subida da inflação, que é bem-vinda, e que se o impacto que está a acontecer nas taxas de juros advém de expectativas de inflação, pois então tudo bem, é apenas um regresso à normalidade. Outros há que não veem a coisa da mesma maneira e percebe-se bem o porquê. Eu arrisco a dizer que os dois têm razão, ou seja, por um lado é evidente que o mandato do BCE, os objetivos do BCE são de tentar ter uma inflação próxima, mas abaixo de 2%, e portanto, se estávamos ou se temos estado nos últimos meses, até aos últimos 2, em território deflacionista, portanto uma subida de inflação até é bem-vinda. Mas há um problema, é que os países estão muito endividados, podemos falar dos 150% ou quase de dívida sobre o PIB de Itália, dos mais 130% de Portugal, dos 120% ou cerca de 120% de Espanha e de França, mas a generalidade da zona euro está endividada porque a resposta a esta crise foi muito pelo lado fiscal. E, portanto, se tivermos subidas de juros acentuadas, mas sobretudo prolongadas no tempo, isso poderá trazer problemas de sustentabilidade das finanças públicas, e nós aprendemos na crise da dívida que a sustentabilidade das contas públicas dos países da União Económica e Monetária é essencial para que o projeto euro se mantenha de pé. E, portanto, vai ser um bocadinho entre estes dois efeitos que a discussão, na minha opinião, andará. Eu penso que mais tarde ou mais cedo, até porque mais tarde ou mais cedo os juros também deverão, ou toda a curva de rendimentos deverá normalizar um pouco, eu penso que haverá em algum momento algum tipo de solução mais criativa para fazer com que os países da zona euro não entrem em grandes dificuldades financeiras devido à subida dos juros. Agora, onde também há uma divisão é sobre este tema da diminuição do ritmo de compras que tem acontecido nas últimas semanas. Há quem diga, e também não é mentira, que se trata, devido a um conjunto grande de títulos, atingir a sua maturidade e, portanto, já não seria necessário comprar tantos títulos por parte do BCE. Outros dizem que isto não é só uma questão técnica, que é mesmo o reflexo de alguma divisão sobre o que é que o BCE pretende fazer relativamente aos juros. A situação para já não é preocupante, nós estamos a falar de 10 anos da Alemanha a menos 0,3%. Quer dizer, portanto, estamos muito longe de uma situação normal, mas a parte da comunicação vai ser muito, muito, muito importante. E dou só um exemplo. Este último degrau que o dólar subiu no mercado cambial resultou precisamente das declarações de Paulo na semana passada, quando de alguma forma deu a entender que os níveis a que as taxas já subiram não são um nível de dor. Não foi dito com estas palavras, mas basicamente abriu a porta a que os juros pudessem continuar a subir. E o mercado está
muito curioso sobre o que é que aqui vai acontecer. Eu aqui confesso que não queria arriscar prognósticos, não faço muita ideia. Penso que, conhecendo enfim, a cultura do BCE, que é um bocadinho deixar arrastar as coisas, penso que não será muito incisivo na linguagem nesta fase, mas tem a ver apenas só, não tanto com os indícios, porque esses são de muita divisão, mas mais com aquilo que ao longo do tempo tem sido a postura do BCE, que é de só agir mesmo em caso de necessidade e enquanto isso não acontece, deixar as coisas andar, e penso que será mais provável que iremos por esse lado. Filipe, vamos agora para a pergunta final. O preço do barril de Brent ultrapassou na sessão de Ásia ontem os $70, pela primeira vez desde 2019, suportado pelas decisões da OPEP+, de em larga medida manter os cortes na produção para abril e também, devido ao ataque iemita a infraestruturas na Arábia Saudita. Esta conjuntura de preços entre os 65 e $70 por barril veio para ficar, vai aguentar, por exemplo, uma subida do valor do dólar, como ontem aconteceu, e o preço retraiu um pouco, vai aguentar a eventual subida da produção do Irão, que está a escoar ativo, nomeadamente, por exemplo, para a China e para alguns países asiáticos? Ora bem, eu acho que no curto prazo sim, no médio prazo tenho muitas dúvidas. E já agora, já que há bocadinho falávamos daquilo que aconteceu no último ano, depois dos 60 e pico dólares que tivemos em fevereiro do ano passado, nós fomos para zero em abril, não é? Portanto, tivemos um movimento absolutamente incrível. Agora penso que não estamos por aí, mas eu diria que, bom, já focaste algumas das causas da subida do petróleo. Eu arriscaria adicionar aqui talvez mais duas, portanto, por um lado duas ou três, portanto, por um lado alguma recuperação na procura. Nós vemos que os dados da produção industrial a nível mundial têm vindo a sair bastante positivos. Tivemos também um inverno mais frio em muitas regiões do globo, que também ajudou ao aumento da procura, e que já agora também ajudou à redução drástica da produção nos Estados Unidos. Ou seja, nós tivemos aqui no caso dos Estados Unidos um aumento da procura e uma redução da oferta. Portanto, o que desde logo nos traz aqui para estes preços. E tivemos também, há que reconhecê-lo, um maior entendimento na OPEP+, com digamos, um maior respeito e um certo acordo sobre os níveis de produção, a própria Arábia Saudita a reduzir produção e a manter os cortes, na verdade, quando se esperava que pudesse aumentar, e já agora um último ângulo, que é o ângulo mais especulativo. A especulação também chegou aqui ao preço do petróleo e tem entrado muitos investidores nesta commodity. Agora, há coisas que nos chamam sempre a atenção. Se nós olharmos, por exemplo, para a curva dos futuros do petróleo, nós vemos que eles estão em backwardation, ou seja, os preços do petróleo para entregas futuras são consideravelmente mais baixos do que, mais baixos, mas ainda assim acima de $50, mas são mais baixos do que estes acima de 60 que temos para as entregas mais próximas. Isso normalmente no mercado de futuros dá-nos uma indicação sobre qual é que é a leitura que o mercado está a fazer do que está a passar e, portanto, está provavelmente a fazer uma leitura de que há uma escassez ou uma procura relativamente maior, mas concentrada no curto prazo. O que é que me parece? Eu acho que o mercado continua bastante bem abastecido. Tem havido uma redução de estoques, mas os estoques também estavam em níveis absolutamente estratosféricos, em que não havia sítio para guardar petróleo, não é? Portanto, estamos a ter uma redução de estoques, mas nada do outro mundo. E parece-me que a estes preços, produtores de shale, com petróleo com origem no shale, nos Estados Unidos e Canadá, já têm todos os incentivos para voltar a produzir no máximo. Parece-me também que com estes preços enfim, há sempre aquela questão, outros produtores que podem entrar a partir de determinado patamar. E, portanto, está aqui quase com um limitador natural dos preços do petróleo. Portanto, se nós tivermos em conta que as estimativas de custo de produção do petróleo com base na Arábia Saudita andam numa média de $17, que a produção já ajustada a partir dará em torno dos $40.
e que no shale também se calhar andará um bocadinho em cima desse valor, mas não muito. Eu vejo muita dificuldade em que ele se mantenha nestes níveis durante muito tempo. Daquilo que vou acompanhando de modelos de previsão de preço, eles apontam para uma banda até 2022 entre os $30 e os $55, bem sei que é uma banda larga, mas ainda assim abaixo dos níveis atuais, e portanto parece-me que essencialmente esta subida, se a acontecer, será mais, ou melhor, a manter-se, será mais por efeitos especulativos, concentrados nos contratos com uma maturidade mais próxima do que em toda a curva. E, portanto, eu diria que nesta fase, considerar que o preço do petróleo daqui a 6 meses, por exemplo, estará mais alto que os valores atuais, é uma aposta bastante arriscada e improvável que venha a concretizar-se. Filipe, muito obrigado por mais uma participação no Mercados em Ação e até uma próxima oportunidade. Marco, vamos acabar o programa com o protagonista da semana, que é alguém que trabalha numa sala oval. Sim, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E porquê? Porque o seu programa, finalmente, se tudo correr bem, o seu programa de estímulos de 1,9 bilhões de dólares irá ser aprovado pela Câmara de Representantes depois de ter passado pelo Senado, e isso marcou a semana, tem marcado as semanas, vai marcar as próximas semanas e é também o precursor do próximo programa de estímulos que já se começa a falar, que é o grande programa de infraestruturas, e isso vai certamente marcar os mercados ao nível, por exemplo, dos setores que vão ser beneficiados daqui a um mês, dois, quando se começar a falar mais de forma específica em relação ao programa. Muito obrigado, Marco. Agradeço também a preferência dos nossos telespectadores e até para a semana e mais um Mercados em Ação.